a gente está no mundo invertido e no mundo invertido você tem manchetes como essa da Revista Oeste. Apoiador do Hamas comparece a evento no Ministério dos Direitos Humanos. Lembram daquele cara, o tal do Said Tenório? Ele ganhou as manchetes no ano passado por debochar de uma mulher que havia sido capturada por um grupo terrorista. E ele, né, é vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. Ele publicou uma foto do evento nas redes sociais. Abre aspas. A unanimidade dos presentes defendeu uma ação mais efetiva do Estado para coibir e punir os casos de intolerância, discriminação e preconceito contra, principalmente, as religiões de matriz africana e islâmica, que são as mais perseguidas pelas hordas bolsonaristas, escondidas nas seitas neopentecostais. Escreveu Said Tenório. Horda com O. Assim, Escreveu horda com O. Ele comeu o H. Horda com O. Ele comeu o H. Moral, ele deve ter ido no Ministério dos Direitos Humanos com U. Deve ter sido isso lá. Burro. Senhora. E só para lembrar, né, depois do ataque, professora, do dia 7 de outubro, ele celebrou a investida como uma vitória do povo palestino sobre décadas de opressão. Abre aspas, o que o Hamas fez é lutar contra um regime de opressão e, no meu modo de ver, eles estão dentro da legalidade internacional. Fecha aspas. Mas, olha, é absolutamente coerente, eu acho. Né? Eu acho que a presença deste filho da mãe num evento do Ministério dos Direitos Humanos, do governo Lula, é absolutamente coerente, porque essa é a visão. Só escalou, né? Quer dizer, eles sempre entenderam direitos humanos como aquilo que, né, já virou meme, direitos dos manos. Né? Então, agora nós temos os direitos dos manos do Hamas. Né? Os manos do Hamas também têm que ser protegidos pelo Ministério dos Direitos Humanos, assim como os manos do PCC, os manos do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, dos Amigos dos Amigos. Né? É isso. Né? É a bandidolatria em escala internacional. Né? Quer dizer, é o apoio de sempre do PT ao que há de pior, né? Nacional e internacionalmente. Agora, e o sujeito tem a cara de pau de dizer que, do ponto de vista dele, o Hamas agiu dentro da legalidade internacional. Né? Quer dizer, o meu questionamento aqui é o seguinte: será que não tem ninguém lá na Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, né? Não tem ninguém pensando em alguma medida judicial, né, por apologia do crime? Né? Porque se fosse do lado de cá, né, provavelmente, por muito menos, eles já teriam instaurado algum procedimento. Né? E aí, num caso como esse, fica por isso mesmo? Ninguém vai fazer nada? Né? Tem um duplo padrão aí, né, na atuação de alguns desses meus colegas do Ministério Público Federal, principalmente nessa Procuradoria dos Direitos do Cidadão, né, que já teve como chefe aquela procuradora que agora já está aposentada, esqueci o nome, Débora Duprá. Né? E como é que é isso? Né? Quando você tem uma manifestação como essa, né, não acontece nada. Né? Quando você tem uma manifestação, por exemplo, né, toda vez que se aproxima o 31 de março, todo ano, qualquer um que se atreva a fazer qualquer discurso, qualquer manifestação, qualquer coisa que possa ser interpretada como uma comemoração de um aniversário do movimento militar de 1964, sempre tem alguém do Ministério Público dizendo: vou processar, né? Vamos processar, porque não pode estar fazendo apologia, né, de crimes, sei lá por quê, né? Está fazendo apologia de crime, vai ser processado. Sempre há uma tentativa, né? Pode até não prosperar, mas sempre há uma tentativa, que é sempre divulgada pela mídia, de criminalizar essa manifestação de apoio, de solidariedade ou de celebração do movimento militar de 1964. Se o sujeito resolver comemorar os 100 anos da Revolução Comunista da Rússia, de 1917, como a Câmara dos Deputados fez, em 2017, sob a presidência do
deputado aqui do Rio, que não deixou de ser deputado, agora voltou a ser, Chico Alencar, né? Celebrando os 100 anos, Jandira Fegali, todo mundo discursando, PT, PCdoB, PSB, sessão oficial da Câmara dos Deputados, sessão solene comemorando os 100 anos da Revolução Comunista, né? Transmitida pela TV Câmara. Sabe o que o Ministério Público Federal fez? Absolutamente nada. Nada. E a gente tem uma pauta, a próxima pauta, ela está totalmente vinculada a isso que o professor falou. A gente já vai entrar nela, mas, Adriles, para mim, o grande instrumento da esquerda é esse, né? É criar a profusão de fobias. Então, qualquer expressão, fobia, e você tem aí a melhor arma para acabar com o debate público aberto e a liberdade de expressão. Quando você aparelha os meios de comunicação, as instituições, você cria a narrativa que você bem entende. E você criminaliza ou absolve quem você bem entende. E esse aparelhamento total, absoluto e restrito da esquerda na mídia, nas universidades, nas escolas, no judiciário, no governo federal, propicia que eles possam fazer e cometer os maiores crimes e colocar um sujeito abjeto desse, dando pitaco no Ministério dos Direitos Humanos. É importante reiterar, esse é um sujeito que comparou uma mulher estuprada por terroristas do Hamas às fezes que ela havia evacuado nas calças. Ele disse explicitamente isso. Esse é um sujeito que escreveu um livro com uma barata em cima da Estrela de Davi, que é o símbolo sionista do Estado de Israel. E aí, o que isso quer dizer? Isso é a ponta de um iceberg, Marco Antônio. A gente está sob a égide de um governo eminentemente, ostensivamente antissemita. É um governo que colocou e que aprovou uma moção de repúdio ao Estado de Israel por genocídio. Pensa bem, Israel é um Estado genocida, segundo o governo petista, por ter se defendido de grupo terrorista que estuprou suas mulheres, degolou suas crianças, matou pais nas frentes dos filhos, filhos na frente dos pais. Ou seja, você tem influenciadores, deputada Luciana Genro, que negou que as crianças tivessem sido mortas. Você tem o Zé Genuíno falando abertamente, que é uma eminência parda do PT, né? Falando em perseguir judeus, em boicotar judeus. Você tem um governo que espelha a idiopatia da esquerda, que é antissemita. Por quê? Porque eles acham que os judeus dominam as finanças do mundo, dominam o capital, o que é uma hipocrisia pérfida, né? Porque eles se aproveitam e se locupletam com capitalistas, com empresários, para estabelecer mais riqueza para si, para colocarem, subornarem deputados e partidos inteiros. Ou seja, é um paradoxo pérfido esse antissemitismo, essa judeofobia. Ou seja, você permitiu no Brasil uma coisa que nem havia aqui, eu acho. Antissemitismo aqui é praticamente pontual, mas do ponto de vista político se explicitou esse antissemitismo. A Conib, que a Paula Marisa citou aqui, ela me condenou porque eu fiz um tchau, que eu fiz 50 vezes, já falei essa história 1000 vezes, e me chamou de nazista. Mas quando ela vai falar do governo Lula, não é bem assim. Vocês têm que adequar o discurso, vocês têm que relativizar as coisas. Cara, com a minha cara Conib, essas pessoas estão dizendo que judeus têm que ser perseguidos. Essas pessoas estão colocando no Ministério dos Direitos Humanos um sujeito que compara uma judia estuprada por radicais islâmicos às fezes que ela evacuou. Você tem influenciador como aquela coisa repulsiva chamada Breno Altman, que é um judeu, que dizem que os ratos têm que ser perseguidos, ainda que por terroristas legítimos, legitimando o Hamas, legitimando o ato de terror, legitimando o estupro, legitimando tortura. É esse o governo sob a qual a gente está à égide. É uma espécie de neonazismo, nazi-petismo à brasileira. A gente está sob o domínio do mal absoluto. Quando você chega a ter um homem que fala, vamos boicotar judeus, vamos boicotar empresários judeus, que remete a uma coisa dos anos 30, tática nazista explícita de boicotar empresas de judeus, e não acontece nada com esse homem. Aí vem uma associação judia, não é bem assim, você tem que adequar o discurso. A gente está complacente com Satanás. A gente está complacente com o neonazismo brasileira, com o nazi-petismo brasileira. Esse é um governo que eu acuso. É antissemita, e é neonazista, e é nazi-petista. É isso que está governando o Brasil nesse sentido. Se a gente tivesse uma Segunda Guerra Mundial, eles estariam do lado do eixo, estariam do lado de Adolf Hitler, contra os aliados.
contra os judeus que foram mortos aos milhões em campos de concentração. É esse o governo petista de que a gente, infelizmente, é governado hoje no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.